costumava gravar vídeos explorando os locais abandonados para o meu canal no YouTube. Já até entrei em presídios desativados, fábricas em ruínas e até igrejas abandonadas. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o Hospital Colônia de Barbacena. O lugar tem fama, e não é uma fama qualquer. Estamos falando de mais de 60 mil mortos ao longo de décadas, pessoas trancadas ali por serem pobres, diferentes ou apenas incomodadas para a sociedade. Algumas nem eram doentes, eram mulheres grávidas fora do casamento, homossexuais, crianças abandonadas, trancadas e esquecidas, e muitas vezes mortas. Quando cheguei com meu equipamento no fim da tarde, a cidade estava em volta de uma névoa fina. Os moradores evitavam o assunto. Um senhor me parou na rua e disse com todas as letras: "Você vai entrar lá? Então reze, porque lá dentro, o que morreu ainda não descansou." Então eu entrei pelo portão lateral. O mato alto escondia os trilhos enferrujados de um velho bonde que levava pacientes até o pavilhão principal. A estrutura, mesmo abandonada, ainda impunha respeito. Paredes altas, janelas quebradas, marcas de fogo em algumas alas. Logo no início da gravação, o meu microfone começou a captar um chiado estranho. Pensei que fosse interferência do vento, até que eu ouvi a primeira coisa que me fez congelar: um sussurro bem perto da minha orelha. Não dava para entender as palavras, mas eu juro, eu senti o ar gelado atrás de mim. E revisei depois na gravação do vídeo, mas nada aparece. Porém o áudio está lá, um lamento, repetido várias vezes. Decidi continuar, mesmo com o coração acelerado. Eu entrei na ala de contenção, onde os pacientes mais agressivos eram trancados. Grades, colchões no chão, manchas escuras nas paredes e algo a mais. Marcas de unhas arranhando a tinta, como se alguém tentasse sair dali desesperadamente. Quando pisei no que devia ser o antigo refeitório, minha lanterna apagou. Eu tinha pilhas novas e então ouvi um som vindo da cozinha, talheres se chocando, como se alguém estivesse servindo uma refeição para as pessoas que não estão mais vivas. Decidi que era hora de sair, e foi aí que aconteceu. No corredor, algo passou correndo na minha frente. Eu não vi o seu rosto, apenas um vulto branco e rápido, e o som de correntes se arrastando. Eu saí correndo dali, tropeçando no mato, com a respiração presa na garganta. Do lado de fora, eu caí de joelhos, o meu corpo tremia. No caminho de volta, eu liguei a câmera para ver o que tinha captado, e então eu vi uma imagem de poucos segundos. Quando a minha lanterna ainda estava ligada, no fundo do corredor, entre as sombras, tinha uma mulher, magra, com um vestido hospitalar. A cabeça estava inclinada e os braços esticados em minha direção. Ela não estava lá quando eu gravei. E o pior, ao chegar em casa, eu tirei a camiseta para tomar banho e nas minhas costas 4 marcas de dedo, como se alguém tivesse me segurado pelas costas. Desde então, eu não consigo dormir direito. E sempre que fecho os olhos, ouço o mesmo sussurro: "Fica aqui, você também pertence a nós." Trabalhei como enfermeiro no Hospital Psiquiátrico do Juqueri, em Franco da Rocha, São Paulo, por mais de 20 anos, e já vi de tudo lá: surtos violentos, sessões de eletrochoque, pacientes que falavam com gente que não estava lá. Mas tem algo que eu nunca esqueci, algo que assombra até hoje: o quarto 13. O Juqueri é um lugar antigo, quase um monumento de sofrimento humano. Fundado no século XIX, serviu como depósito de gente indesejada. Lá dentro, a história pesa no ar. Você sente, e à noite, quando os corredores ficam vazios, o prédio muda. Ele respira, ele observa. O quarto 13 ficava na ala C, era trancado e selado. Havia uma ordem administrativa para que ninguém entrasse lá,
desde os anos 80. Diziam que 3 pacientes haviam morrido naquela sala, um após o outro, em noites consecutivas, todos com os mesmos sinais: olhos revirados, unhas quebradas, como se tentassem cavar o chão, e um olhar de puro terror congelado no rosto. Mas ninguém falava disso. Até que uma noite de plantão, o rádio interno começou a chiar, e uma voz fina, quase infantil, chamou: "Enfermeira, venha me ajudar no quarto 13. Olhei para o rádio. Não podia ser. Não existia ninguém lá. Pensei que fosse trote de outro funcionário, mas as câmeras de segurança mostravam algo diferente. No monitor da ala C começou a oscilar, e por um segundo, a porta do quarto 13 apareceu aberta, e tinha alguém em pé, parado no meio do quarto. Só que, quando mandaram segurança conferir, o quarto ainda estava selado com correntes. Na noite seguinte, o chamado se repetiu. A mesma voz, a mesma frase. Sempre às 3h33 da manhã. Na terceira noite, eu não aguentei. Peguei as chaves mestras e fui até lá. O corredor estava escuro, mesmo com as luzes acesas, e o ar estava mais denso, como se o tempo tivesse parado. As paredes, normalmente brancas, pareciam mais escuras, e havia uma umidade estranha no chão. Quando cheguei na porta do quarto 13, eu senti um enjoo repentino e frio, um frio que vinha de dentro do osso. Abri o cadeado, as correntes caíram com um estrondo que ecoou por todo o prédio. Quando empurrei a porta, o cheiro me atingiu, enxofre, mofo e algo que só posso descrever como a podridão da alma. O quarto era pequeno, uma cama, uma cadeira, e marcas nas paredes, palavras arranhadas, frases desconexas, desenhos infantis, todos girando em torno de um nome: Letícia. De repente o rádio chiou de novo, mas dessa vez a voz não estava longe, estava atrás de mim. Eu sou um médico residente em psiquiatria e até hoje ninguém acredita no que eu vivi. Em uma noite de dezembro, no antigo Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Itapuã, Rio Grande do Sul, era para ser um plantão simples. A ala principal estava desativada e a maioria dos pacientes já tinha sido transferida. Restavam apenas registros, caixas de arquivos mofadas e a lembrança de um passado sombrio. Fui escalado para acompanhar uma vistoria noturna no prédio velho, onde uma ala abandonada passaria por avaliação antes de ser demolida. Eu e o segurança entramos por volta das 11 horas. Às 2, ele saiu para buscar uma documentação que tinha esquecido no carro, e eu fiquei sozinho. Pelo menos era o que eu pensava. O lugar tinha aquele silêncio sufocante que parece amplificar até os batimentos do coração. As paredes estavam descascadas, com manchas que pareciam se mover quando você desviava o olhar. As janelas estavam trancadas. As portas antigas rangiam, mesmo sem o vento. Decidi passar o tempo explorando as salas vazias. Entrei na sala da antiga ressonância magnética, e lá estava escuro, mas com a minha lanterna vi os equipamentos antigos ainda ali, cobertos de poeira, cabos soltos como veias de um corpo morto. No fundo, uma maca enferrujada, e então ouvi um som, como um monitor cardíaco, mas não havia energia ali, nenhuma luz, nenhum gerador. Fiquei paralisado, o som parecia vir de dentro da máquina. Me aproximei, e foi quando a maca deslizou sozinha para dentro do túnel da ressonância. Dei um passo para trás, o som agora era outro, sussurros fracos, quase imperceptíveis, mas estavam ali. Ela está aqui, ela voltou. A temperatura caiu, a minha respiração saía em vapor, como se eu estivesse ao ar livre no inverno. A lanterna começou a falhar, e quando finalmente olhei de novo para as máquinas, tinha alguém lá dentro. Um corpo, magro, o rosto deformado pela pressão, os olhos fixos em mim, e um som,
uma risada rouca e quebrada. Eu corri dali, bati contra as paredes, tropecei em arquivos e consegui sair da sala da ressonância e trancar a porta, mas de dentro o som não parava. Batidas, gritos, como se alguém quisesse sair. Quando o segurança voltou, me encontrou no chão do corredor em estado de choque. Levou mais de uma semana para eu conseguir falar com clareza, e quando eu contei, eles riram de mim, disseram que era só estresse, mas dias depois recebi uma mensagem anônima, um envelope deixado na minha residência. Dentro, um prontuário antigo. Nome da paciente, Helena Barbosa. Diagnóstico, esquizofrenia paranoide. Tratamento, terapia de ressonância experimental. Data e hora do óbito, 15 de setembro de 1972. Local da morte, sala da ressonância. Sozinha, trancada por engano. O prontuário tinha uma foto, era o mesmo rosto, o mesmo olhar fixo, de dentro da máquina. Desde então, eu evito hospitais, não trabalho mais nessa área, mas às vezes, quando tudo está em silêncio, eu ouço aquele som. E sei que ela ainda está esperando, no escuro, na ressonância da morte.